Entre alguns pontos importantes levantados lá pela dupla Pedro e Mendel, Rodinei vai para o jogo, hein? Essa é a tendência. Ele treinou hoje pela manhã. Rodinei será o titular, será mantido como titular. Ontem eu coloquei isso em dúvida, acreditando que o Mateuzinho, por defender melhor, e o Rodinei, por não ter ido tão bem contra o Internacional, a ponto de ser substituído, porque o Inter colocou o Pedro Henrique, é isso? Pedro Henrique em cima e ele começou a levar melhor ali, e o Dorival se preocupou e substituiu. Eu até levantei uma possibilidade, achava até viável que jogasse o Mateuzinho, ainda mais sendo o primeiro jogo em que espera-se que o Corinthians use uma estratégia de ataque, enfim, coloque alguém também em cima do Rodinei, até para evitar que ele suba, porque eu continuo achando ele muito bom nos cruzamentos, né? A gente está vendo ali cruzamentos dele para o Pedro, tem um que eu não esqueço, acho que contra o próprio Corinthians, que vai para o Bruno Henrique, maravilhoso, é ele, não é? Que cruza, o Bruno Henrique faz de cabeça. Enfim, o Rodinei estava muito bem, viveu uma fase muito boa, mas eu até levantei essa possibilidade de acreditar que poderia, quem sabe, o Dorival pensar, bom, esse primeiro jogo é mais defensivo, vou segurar um pouco aqui, vou de Mateuzinho. Mas aí conversa vai e conversa vem, e eu cheguei à conclusão de que pesa muito tirar um titular. Mesmo que esse titular seja o Rodinei, até muitas vezes e novamente criticado pela torcida. Sim. Não é claro que ele não vai tirar o Arrascaeta, Pedro, Gabigol, essa turma toda, mas mesmo o Rodinei, para o grupo, para o ambiente, para o vestiário, tirar um titular que trouxe o time até aqui, porque ele fez parte dessa caminhada. Sem dúvida. Não só nessa como na Libertadores, ele... Acho que vai agora, mudei de ideia, acredito que ele vá mesmo jogar com o Rodinei. Se de novo não for bem, se o Corinthians conseguir colocar alguém ali que complique a vida do Flamengo por aquele lado, ele pode de novo substituir, aí ele já passa a ter um motivo a mais para o jogo seguinte, tirar e efetivar o Mateuzinho. Apesar de que o jogo seguinte é o contrário, vão precisar de um cara ofensivo. Que ele é bom, né? Isso aí. Porque naquela fase, a gente conversava aí antes do programa e outras vezes já, João, quando se falou, o melhor lateral no momento é o Rodinei, nossa, podia até pensar em seleção, que absurdo isso aqui no programa há pouco tempo, hein? O Tite falou sobre isso. Falou. O que o Tite disse? Ele é ótimo atacando, que é o mesmo que pensa o Dorival, atacando. Né? Agora ele não está tão bem, é o avião e tal. Mas para a seleção, porque não é que ele quis descartar, que era uma coisa folclórica. Para a seleção, a gente sabe que o Tite quer um lateral direito mais construtivo, porque ele tem um cara aberto ali. Tem. O Flamengo não. O Flamengo joga com o Everton Ribeiro, que não é exatamente um ponta, é um construtor ali também, abre e tal. Então sobra aquele espaço para o avião passar. Sim. Ele decola! Na seleção, você ter um Rafinha, etc e tal, não é a função do lateral atacar muito. Vai ser uma função de encostar no meio-campo e ajudar na construção quando o time descer. Então é o que faz o Danilo. Encosta ao lado do Casimiro ali, faz uma linha. Não tem necessidade de ir muito lá no fundo, porque quem vai no fundo? Vai o Rafinha, vai o Antony, etc. Sim. Então, são características que não possibilitariam, independentemente da qualidade mesmo, do Tite pensar no Rodinei. No Flamengo, como não tem esse cara, se tivesse o Marinho aberto só ali e tal, talvez eu não precise de um cara que desça tanto. Mas enfim, eu acho que ele vai. O Djalma já achava ontem, né, com a experiência que ele tem, de que ele não tiraria o Rodinei. Mas ele chegou a pensar, chegou a treinar, Isso. Mas hoje, lá no treinamento pela manhã no Ninho do Urubu, ele definiu que o Rodinei vai para o jogo. Está certo, Dorival, na sua opinião aí, que está vendo o nosso programa? Hashtag ESPNFCBR, participe, fique à vontade. E aí, Breler, tem que manter o Rodinei ou seria uma melhor opção o Mateuzinho para o Flamengo amanhã? Então, para mim seria uma tremenda injustiça barrar o Rodinei agora se não tem um reserva voando, um reserva jogando melhor que ele. E o Mateuzinho não é uma sumidade. O Mateuzinho não está comendo a bola. O Mateuzinho é um jogador que tem uma virtude mais defensiva, poderia até ser útil para o jogo, mas falar que está bem a ponto de pedir passagem, de barrar o Rodinei, para mim seria um exagero. Então o Dorival faz o correto. Para mim até seria um jogo interessante para o Varela, se tivesse condição de jogo. Não está inscrito. E se tivesse preparado, mas não tem. Não pode jogar a Copa do Brasil. Então vejo que o Dorival age corretamente ao ser coerente, ao não desestabilizar o grupo, como o Mauro disse, uma notícia de Rodinei barrado na final, o cara que roeu o osso, que deu a volta por cima e de repente sair, não necessariamente por uma questão de mérito, mas pelo fato do Flamengo temer uma má fase que não é uma má fase. Foi um jogo ruim contra o Inter.
Mas se a gente analisar a sequência de jogos do Rodinei, o balanço dele ainda é positivo. Ele entregou muito ofensivamente ao Flamengo. E até pensando que o Flamengo não vai deixar de propor o jogo, mesmo jogando fora de casa, para mim ele ainda é o melhor nome comparado ao Mateuzinho para esse jogo. Amanhã teremos o duelo Rodinei e Roger Guedes. Rodinei vem aí na lateral do Mengão, Djalminha. Mais ou menos o que a gente imaginava, né? Eu até ontem comentei que respeitaria a decisão do Dorival, caso escalasse o Mateuzinho, em função de pensar em defender mais, apesar de que o forte do Mateuzinho é apoiar também. Ele pode defender até um pouco melhor que o Rodinei, mas o forte é o apoio. O melhor marca é o Varela, né? Mas assim, não é um jogo que realmente foi um jogo que o Rodinei foi mal, né, que o Pedro Henrique ele teve muitas vantagens, ganhou muito duelo 1 contra 1 em cima do Rodinei. De repente, o Dorival pensou, vou dar uma treinada, porque caso aconteça no jogo de estar tendo essa vantagem em cima, eu já tenho o Mateuzinho ali treinado para entrar. Mas assim, num caso desse, numa final, ou duas ou uma, ou o jogador tem que estar rendendo muito mal, já numa sequência, para falar assim, não dá para colocar na final, que não é o caso do Rodinei. E o que vai entrar tem que estar jogando muito pedindo passagem, que também não é o caso do Mateuzinho. Então, assim, eu acho que o único jogador do Flamengo que constantemente vem pedindo passagem é o Vidal. Vidal entra, joga bem, mas aí os dois estão lá que não deixam a peteca cair, nem o Thiago Maia, nem o João Gomes. Mas ele está ali. A hora que ele receber a oportunidade de continuar assim, aí não vai ter aquele negócio, por que entrou? Porque mostrou. E no caso do Rodinei, acho que é justo, porque ele vinha jogando, como eu falei ontem, ele vinha jogando mais do que o normal dele. Mais do que o normal dele. A média dele na vida dele não foi aquilo que ele teve nos últimos 15 jogos, 10 jogos pelo Flamengo. E aí, um jogo que jogou mal, barrá-lo seria uma justiça grande. Mas também não deve ficar marcado pelas falhas, né, Djalma? A carreira do Rodinei e até a passagem no Flamengo é maior do que isso. Eu entendo o sentimento do torcedor rubro-negro de pensar, poxa, o Rodinei marcou aquele gol contra no jogo do Campeonato Brasileiro. Urubu infiltrado, conhece? Conhece o Urubu infiltrado? Sim. Tá morando aqui em São Paulo? Não, mas... Acabou de mandar mensagem aqui lembrando isso. Mas você lembra? A última vitória do Corinthians em cima do Flamengo, como é que foi? Vai botar aí o gol, Fabrício? Olha lá, ó. O Urubu infiltrado lembrou aqui pra você, Breler. Mas pode lembrar também do último jogo da Libertadores, que o Rodinei jogou muito bem. Deu até o passe pro Gabigol, se eu não me engano. Sim. O gol do Gabigol foi ele que rola pra trás. Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, o Cruzamento do Pedro. Tá vendo o Urubu infiltrado? Para de cornetar, pô. Não, então, mas o Rodinei tem uma série de erros defensivos que acabaram sendo decisivos e marcantes. Isso daí é um fato. Olha. Mas eu vejo que... O prato cheio para os haters de Rodinei. Então, esse foi um lance de muito azar também, mas pelo acumulado, pelo conjunto da obra, o Rodinei acabou ouvindo críticas e algumas até muito merecidas. O Rodinei precisa, de fato, evoluir defensivamente, ser mais seguro. Agora, para mim, nessa passagem, nessa retomada dele, ele já demonstrou certa evolução. Já é um Rodinei que arrisca um pouco menos atrás, e isso o Dorival também foi ajustando, foi corrigindo. Então, eu vejo que não dá para tratar o Rodinei como um perna de pau, como um jogador que vai entregar, porque ele tem virtudes também. O Rodinei que pode deixar o Flamengo consagrado ou não. Ele não vai ficar em 2023, o contrato dele termina no final do ano. Ele pode sair com 2 títulos de Copa do Brasil e Libertadores, pode sair com um dos 2 títulos, pode sair com nenhum dos 2 títulos. Mas, assim, a possibilidade do Rodinei sair do Flamengo por cima é considerável. E ele tem essa motivação de sair, não digo nem sair por cima ou dar resposta à torcida, mas deixar uma imagem positiva, deixar uma última impressão, que geralmente é a que fica, de um jogador que, por mais que tenha tido suas falhas, sempre foi muito dedicado. Sim. Um cara que nunca fugiu à responsabilidade, um cara que nunca sentiu a ponto de não poder ser mais utilizado. O Rodinei sempre tentou retomar e tem essa volta por cima justa. Eu vejo que pode ser um cara importante, desde que o Dorival saiba também dosar o Rodinei
para o que pede a proposta do jogo. Esse jogo na Arena Corinthians, por exemplo, talvez seja um jogo de Rodinei. Vai na boa, segura, saiba o momento e saiba explorar também a fragilidade do outro lado. O Corinthians tem o Fábio Santos por ali, que é um bom marcador, mas na velocidade, no 1 contra o Rodinei, não tem mais o vigor físico para acompanhar. Então, se o Rodinei souber esses momentos devidos de apoiar, ele pode levar muita vantagem por ali. Pode ser uma válvula de escape para o Flamengo. Ele será observado amanhã, Rodinei e todos os outros por ele, né? Deixa eu até arrumar aqui a roupa aqui. Confirmou a presença o professor Tite e Fabrício da Fiel. Estará em casa o Tite, né? Estará lá na Neoquímica Arena e vai observar de perto, em loco, a final da Copa do Brasil. Tem bastante gente para ele observar ali, hein, Mauro Naves? Inclusive o Rodinei, né? Mas tem programa melhor para o técnico da seleção do que uma final assim? Não tem. Não tem. Que ele ia ficar em casa? Não, tá muito certo o Tite de lá. Aliás, programa melhor amanhã não tem, hein? Não, pois menos que eu tenha conhecimento. Então, eu não sei. Acho que as observações que o Tite tinha que fazer já foram feitas. Responde aquela perguntinha ali, presidente. Ó. Então, Pedro... Esses dois aí vão para a Copa, né? Então, exatamente. Então, eu acho que ele já tem um conceito sobre o Pedro, tem um sobre o Everton Ribeiro. Sobre o Pedro, minhas dúvidas são menores até do que sobre o Everton Ribeiro, por causa da concorrência. O Pedro tem características diferentes de todos que ele está levando ali. Você vai dizer, talvez do Matheus Cunha, etc. Mas os outros, o Richarlison faz esse papel, o Firmino pode fazer, o Jesus faz, mas é totalmente diferente do Pedro. Então, acho que o Pedro está no grupo pelas características dele, não para ser o titular, para começar o jogo. O Everton Ribeiro já tem mais concorrência. Tem um cara aqui que eu me lembrei. É difícil, eu sei que é difícil. Mas será que Gabigol ainda pode ter uma ponta de esperança de estar na Copa? Esse jogo amanhã pode ser importante, como o da outra semana e a final da Libertadores. Será? Então, mas assim... Mas o Pedro já está, né? Assim, o Pedro sim. Assim, pelo menos, mas isso não pode ser... Nós já falamos sobre isso há algum tempo aqui no programa. Será que porque é uma dupla que cada vez mais está, né, se encaixando. Será que isso não pode dar uma pontinha de esperança para o Gabigol, se ele arrebentar aí nesses jogos finais? Pode dar, Pedro mas... tá indo e eu vou junto com ele pode me levar... Eu sempre faço a conta ao contrário. Eu olho quem já está lá e penso, quem vai sair para entrar o fulano? Entendeu? Quando você fala, leva esse, leva aquele, não sei o quê. Alguém vai sobrar, né, presidente? Eu entendo. Às vezes você faz uma lista em 35, mas não é. A lista era de 23, agora será de 26. Tem uma já de 55 facilitou. agora, né? Dia 21, já né? falou em... Sim, Dia 21. mas eles já falaram que a lista deles está em 45, mas para a FIFA tem que mandar os 55, mas assim, em termos de observação, já tem 10 ali que estão, mas Gabigol enfim. deve estar nessa aí, né? Deve estar. Não, aí nesse caso sim, mas para os 26 acho que não. Não, né? Pode ir lá. Está fazendo um outro papel, ele deu uma declaração que até o Djalma discordou, né? Ele falou que está fazendo... Sim, fez bem para ele. Para ele mais do que para o Pedro, Sim. O Djalma acho que tem razão, o Pedro é que se aproveitou tanto aí dessa dobradinha que está com o nome muito mais dentro da seleção do que o próprio Gabigol. Então, assim, eu acho que o conceito, se ele vai levar ou não o Everton Ribeiro, obviamente que eu não sei, mas não é o jogo de amanhã. Eu acho que já está definido. Só tem uma coisa. Toda vez que o Tite está no estádio, o Everton arrebenta. Assim, 4, 5 últimas vezes, é impressionante como ele ainda dá essa sorte. O faraó corintiano mandou mensagem aqui, não gostou disso não. Não gostou, mas você vai... Tite vai no Maracanã, o jogo pode ser mais ou menos... O faraó tá bravo com esse seu comentário. Não gostei do comentário de Mauro Naves, que você toda vez que o Tite está, o Everton Ribeiro arrebenta. Joga bem. Pode decidir o jogo, hein, presidente? Inclusive, a contragosto do conselheiro Miranda, que não curte... O conselheiro Miranda ainda não se manifestou. Ele não curte o Everton Ribeiro. Então você acha que Everton Ribeiro amanhã pode decidir o jogo? Pode sim. O conselheiro Miranda vai ter um infarto se isso acontecer, porque ele não acredita nunca no Everton Ribeiro. Rapaz. Ele não sabe por que Tite gosta de Everton Ribeiro. Não, é uma boa notícia ele não para entende mas o Mauro, a parte tática do Everton Ribeiro. Mas né? eu acho assim, no caso do Pedro, as características do Pedro são distintas dos outros que estão na seleção. Eu acho que o Tite já deu declaração sobre isso. Eu acho que já é meio que garantido essa presença do Pedro. Lógico, tem que manter esse rendimento, mais um mês aí até a convocação, não vai ter uma queda brusca, eu imagino, então é diferente. No caso do Everton Ribeiro, eu acho que daqui para frente, para ele, para Coutinho e para Firmino, que eu acho que são os três que estão brigando por essa vaga, Interessante. e eu acho
fundamental, porque o Coutinho já foi aquele jogador muito acima da média, que hoje ele não é. Isso. Hoje ele não é. Mas tá começando bem a temporada com o Liverpool. Mas tem muito crédito Jogando bem com o o Firmino, Tite. tá jogando bem. Mas tem muito crédito com o Tite. Firmino voltou a jogar bem, está jogando. E o Everton Ribeiro vem jogando muito bem. Então, eu penso que esses três, na disputa, que ninguém é uma sumidade, digo em Não tá sobrando, ninguém superioridade tá ao outro, sobrando, tem que ser o que tiver melhor naquele momento. E é o Everton agora? Nesse momento, eu acredito que o Everton tá, porque o Everton vem bem a temporada inteira. Inteira não, mas já vem de uns meses para cá. O Coutinho mesmo jogou ontem, mas tem jogo que ele não joga, porque o treinador não gosta de colocar ele com outro jogador que é da mesma característica, às vezes joga o outro. Firmino, a gente sabe que é o 9, mas que pode jogar ali no meio, porque na seleção brasileira, se for, eu acho que ele vai como opção no meio. Ele joga de 8, 9 e 10. Então, essa reta final, eu acho que é sempre bom o treinador estar ali olhando e falando assim, pô, cada dia ele está melhor, está me convencendo. É sempre bom ele estar ali. E tem o histórico, Brele. Quando o Tite, enfim, alguém da comissão, Cléber Xavier, vai falar, pô, você convoca o jogador pelo quê? Pelo momento, ok, merecimento e tal, mas tem a parte do histórico. O Everton Ribeiro não jogou várias partidas como titular da seleção, ao contrário, é segundo tempo, poucos minutos, mas nunca ele foi péssimo quando ele entrou. E o seguinte, Mauro, e nos momentos que ele não estava bem no Flamengo, ele foi convocado. Foi e jogou bem na seleção, fez até gol. Exatamente, ele então, foi convocado. Isso aí fica na cabeça da comissão. É um jogador de grupo ali, né? Se eu precisar desse cara ali e tal, eu não estou falando de time titular, gente. Estou falando assim... Elenco. Um elenco. Pô, se eu precisar, o Everton já me entregou isso aqui. Pô, será que o fulano vai entregar de novo? Claro que o Coutinho, que a gente questionava tanto, também tem um histórico com ele maravilhoso. Até na Copa que não ganhou e tal, o Coutinho... O Firmino. Foi bem e tal. Mas o Everton, né? o Everton numa opção desses três jogadores, ele é o que ajuda mais. Ele pode fazer uma função de meio de campo pensando, né, num Brasil, num resultado empate ou perdendo, ele pode entrar como segundo, terceiro homem, que muitas vezes ele faz no Flamengo. Então, assim, o Tite deve pensar nisso tudo para que tenha mais alternativas, mais leques, para caso tenha problema. Que esses jogadores que estão de fora, sempre, caso tenha problema. Se correr tudo bem, a gente já sabe. Parabéns, hein, Tite? Parabéns, que não falta tem jogador bom para você. Hein? Do outro lado, ele tem o Cássio para olhar como uma opção de quarto goleiro, caso ele tenha um problema, porque os três estão definidos, que a gente espera que não aconteça nada. E o Santos também, hein? Então, também, pode ser uma dúvida. Se eu tiver um problema de última hora com um dos Guilherme três... polêmico agora. Sim. Eu acho o Cássio melhor do que os três que o Tite convoca. Melhor que o Eu levaria o Cássio. Então, enfim... Eu acho que polêmico. São três grandes goleiros, mas eu acho o Cássio melhor do que os três. Mas acho que na cabeça da comissão técnica são esses três, já estão indo há muito tempo. Mas tem uma coisa que joga muito contra o Cássio. A falta de saída com os pés. O Tite valoriza muito, no futebol europeu também é necessário. Já que você não quer que ele vá ver nem Mateuzinho e Rodinei, porque está descartado, ele já falou que é um cara construtivo, ele pode olhar o Fagner de última hora, que também foi uma opção de última hora na última Copa. E cumpriu. E cumpriu, entrou, fez jogos como titular. Aí você fala, mas ele conhece bem. Ele conhece bem, não é a melhor fase do Fagner? Não sei, amanhã pode fazer um grande jogo. E do lado direito a gente tá naquela ali. Pô, é o Danilo, me parece que é o Danilo. E o Daniel Alves, vai ou não vai? E o outro que foi... O Emerson. Não tem sido chamado. Então, talvez vá usar o Militão, que pode ser zagueiro e lateral. Sim. Aí numa dessas, o Fagner faz um grande jogo e tal, pode... ficar ali naquela luzinha ali, já tá na lista de 55, ele tá, com certeza. Aí o cara essa lista já deve estar diminuída para os 35, né? Para pensar em 26. Então, assim, são coisas que acontecem. Mas hoje é grande a hipótese do Tite não levar esse segundo lateral, deixar o Militão para abrir uma vaga lá na frente. Porque os caras de lá estão pedindo passagem. Muita gente. E até por isso eu vejo que as chances do Gabigol são muito remotas. Tem muita concorrência, né? Não, é concorrência de caras que passaram à frente do Gabigol. O Gabigol, em algum momento, esteve ali muito bem cotado, com boas oportunidades, jogou Copa América, mas o que pesa contra ele é a fase de Gabriel Martinelli, de Rodrigo, que são jogadores... Gabriel Martinelli está jogando muito, hein? Muito. Dificilmente... Antony, Rafinha, você vai contando Vinícius Júnior, você tem que contar o número de atacantes, mesmo que não seja concorrente direto. Alguém vai mesmo que não é concorrente direto, mas faz parte. E o Tite teria que repensar
aonde convocar o Gabigol, porque ele convocava para 9, que agora ele já teria que convocar o Gabigol ele jogando pelo lado direito mais, onde ele vem atuando agora e muito bem, por sinal. Mas antes não, antes ele era mais a opção para 9, para fazer os gols e ali... O Richarlison, que jogava aberto, passou a jogar centralizado. E fazer gol. Gabriel Jesus voltou a jogar centralizado e muito bem. Mesmo que o Gabigol coma a bola, decida, mais uma vez, como ele tem capacidade de decidir a Copa do Brasil, vejo que dificilmente esse grande jogo na final vai mobilizar o Tite, sensibilizar a ponto de levá-lo. Hoje o Gabigol ficou para trás na fila. Nada é impossível, mas vejo que são chances remotas. Olha o Gabriel, ele tem 3 jogos imensos pela frente, onde ele pode se tornar ainda maior na história do Flamengo, mas como disseram aqui os companheiros, realmente... A situação dele na seleção brasileira é muito complicada. Eu não descarto 100% não, hein? Eu não descarto não, porque isso que o Breyer falou conta muito, né? Que o Gabigol já provou uma vez ser jogador decisivo, né? Sim. E aí quando você leva às vezes um cara pro banco, bota que é decisivo. Mas isso é excelente, o Tite está lá. Olha só quantos nomes nós estamos falando que podem... Vários. Ficar ainda mais motivado, se é que precisa ter alguma coisa para se motivar, né? Uma Copa do Brasil decide, vem uma Libertadores decide de novo, claro. tem peso. Tem peso. Agora, Entrosado com tem Pedro. Agora, tudo pode acontecer, evidentemente, e tal. Eu levaria. Como, por exemplo, ele pode falar, puxa vida, que pena que o Renato Augusto não se recuperou tão cedo. Também. E falar, puxa, que pena que o Arrascaeta é uruguaio. Pô, seriam 2 ótimos pode meias, acontecer, hein? o Arrascaeta estaria com ele. O Renato, com certeza ele comenta isso. Uma pena que o Arrasca não é brasileiro, uma pena que o Renato Augusto não está 100%. Agora é o seguinte, 2 grandes nomes da história de Corinthians e Flamengo falaram sobre a decisão. Um deles é muito identificado com o Corinthians, mas jogou também no Flamengo. Casagrande falou sobre a final. O Corinthians, ele está muito forte na Copa do Brasil. A torcida está muito empolgada, os jogadores estão com muita confiança. Vai enfrentar um Flamengo, que é o time que melhor joga futebol nesse momento. É uma equipe que vai disputar a final da Libertadores, vai disputar a final da Copa do Brasil. Só não está disputando o título com o Palmeiras porque perdeu muito tempo lá no primeiro turno do campeonato. Mas... pode ter uma vantagem, porque o segundo jogo é no Maracanã, mas eles têm uma preocupação também com a final da Libertadores. O Corinthians não, o Corinthians vai jogar todas as cartas do ano nessa final da Libertadores. Eu coloco o Flamengo um pouco favorito, porque joga segundo em casa e porque tem um time que está há mais tempo jogando bem. O Corinthians começou a jogar bem há pouco tempo e só na Copa do Brasil, mas não vai ser fácil. Eu coloco ali uns 55-45, né, de diferença para o Flamengo, né? Mas o Corinthians vai ter chance de ser campeão. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que o Corinthians é muito forte nessa Copa do Brasil. Muito bom, tá aí o Walter Casagrande Júnior, que se consagrou no Corinthians e teve uma passagem também pelo Flamengo. O Casa diz o seguinte, vocês viram ali, que a final, na opinião dele, da Copa do Brasil é mais importante para o Corinthians, porque o Flamengo terá ainda a final da Libertadores pela frente. E o Corinthians tem esta final da Copa do Brasil. Então, no entender dele, a final é mais importante para o Corinthians. Vocês concordam com o Casa? É mais urgente para o Corinthians, porque precisa de um título desse tamanho, está há mais tempo sem conquistas que o Flamengo. O Flamengo, recentemente, sobretudo com essa geração, ganhou muita coisa, ganhou Libertadores, está em mais uma final da competição internacional. Então tem esse lastro vencedor que falta ao Corinthians até por uma afirmação do Vitor Pereira. Mas, por outro lado, para o Flamengo, tem um peso grande perder essa final para o Corinthians, porque condiciona de alguma maneira o jogo da Libertadores. Olha a diferença de pressão para o Flamengo chegar contra o Atlético Paranaense já com um título garantido de Copa do Brasil debaixo do braço, já afirmado na Libertadores do ano que vem. Então, isso daí, de alguma maneira, o Flamengo tem de pensar também em como esse título, essa eventual conquista, pode pesar para a final da Libertadores. Mas eu concordo com o Casão que há esse ligeiro favoritismo para o Flamengo no confronto, mas para o jogo de amanhã, na Arena, pelo que o Corinthians tem jogado em casa, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro,
Eu inverteria esse favoritismo. Para mim, para o jogo da Arena... Eu coloquei isso ontem aqui. Pois é. Porque ontem tinha uma pergunta. Quem é o favorito para a final? Eu falei, amanhã a gente pode perguntar. Para a final, como todo o Flamengo, mas para o primeiro jogo. Talvez a gente inverta Aliás, o Zinho, palpite. semana passada, foi o primeiro a falar disso aqui. Ele acha que o Corinthians amanhã no jogo é favorito. Ô, Djalma, a decisão é mais importante para o Corinthians? Ah, João, vou te falar uma coisa. O Corinthians só tem esse título. Se pensar por esse lado, para disputar nesse ano, se pensar por esse lado. Mas o Flamengo é uma equipe montada para ganhar título. E não ganhou esse ano. Né? Vem de um tetra-vice, hein? Não ganhou o Campeonato Carioca. Então, a cobrança é imensa para o Flamengo. O torcedor, ele não está nem imaginando ganhar uma só. Ele está imaginando ganhar as duas. Então, se colocar na balança de importância, eu acho que é muito importante para os dois. E você falou bem, Breder, não ganha, cria uma pressão. Lógico que a Libertadores é importantíssimo, o Flamengo vai com tudo para ganhar a Libertadores, mas se não consegue ganhar a Copa do Brasil, o torcedor, a pressão, o otimismo, tudo muda. Pode, essa mil maravilhas que o Flamengo está vivendo, mudar de uma hora para outra, que a gente sabe como é que é Flamengo. Então, eles com certeza estão muito concentrados e não estão pensando de maneira alguma, se não ganhar essa, a gente tem a Libertadores. Pelo contrário, vamos ganhar essa, que essa é a mais importante. Depois a gente vai pensar na Libertadores. Eu acho que o pensamento é esse lá dentro e eu acho que tem que ser esse também. Perfeito. Agora, trouxemos o Casagrande, ídolo da Fiel e que também jogou no Flamengo. E a gente traz agora a palavra, esse aí já está com o passaporte carimbado para o Catar. Ele estará na Copa do Mundo, provavelmente como titular do Tite. E é um ídolo da torcida do Flamengo recente, que jogou muito pouco tempo e foi vendido para o exterior. Paquetá, jogador do West Ham, falou com a repórter Nathalie Gedra sobre a grande final. Eu acho que vão ser 2 jogos bem difíceis, né? Eu acho que todos os times estão em momentos bons. O Corinthians retomando a confiança, chegando para uma final com bastante confiança, jogando bem. Eu assisto os jogos também. O Atlético também é uma equipe muito organizada, né? Que faz um excelente trabalho. Mas o Flamengo também tem feito boas coisas, né? No Campeonato Brasileiro agora um pouco menos, porque tá mesclando muito, então acaba que fica difícil brigar por 3 títulos, mas acredito que para esses 2 o Flamengo chegue forte e eu espero que ganhe sempre. Eu acho que final é um jogo à parte, são detalhes, né? Definido em detalhes, independente se você já venceu essa equipe antes, na final tudo pode acontecer, é o dia ali, né? Você está bem concentrado. Quem errar menos, sem dúvida, vai levar os títulos. Rapaz, olha o Paquetá. Esse aí vai para a Copa, hein, presidente? Esse vai. Esse já e tá é cria do Flamengo e falou da final. Ele falou que vai ser uma final equilibrada, hein? Pois é, ele não puxou muito pro lado. O Casagrande chegou a dar um percentual ali, né? Mas o percentual do Casagrande é para depois dos 2 jogos, né? Para ficar com o título, esse 45-55. E ressaltando que esse primeiro jogo é fundamental. O Paquetá já distribuiu mais a coisa aí com esse peso. O Paquetá não só está, como esse faz parte do time titular. Esse o Tite não precisa acompanhar mais, não. Esse aí eu acho que vai. Esse eu acho mais que é ou menos a linha que todo mundo está indo, né, Mauro? Quem é da parte do Corinthians está jogando favoritismo para o Flamengo. E do Flamengo fala, não, é igual, é 50-50, todo mundo que é da parte do Flamengo prefere manter, porque a gente sabe que quem está jogando hoje um melhor futebol, comparando as duas equipes, é o Flamengo. Sim. Mas nós estamos falando de uma final, Flamengo-Corinthians, e aí a história modifica completamente. Agora, muito tem legal, pois não, casa, não à toa que a gente fala, né? Assim, 2 maiores torcidas, né? Acho que 7 títulos brasileiros para cada um. O Flamengo tem 8, né? E o Corinthians 7. O Flamengo já tem 8? 8, Então tá. 8 a 7, Mas os 2 têm 3 Copas do Brasil. Então. Um dos 2 será tetra. E essa história de se falar da coisa de jogar em casa, por que o Corinthians porque é o primeiro jogo, tem que sair vivo e tal. Não é só por isso. O Corinthians tem mostrado força em casa. Claro que na época da Libertadores, daquela disputa, ele não tinha o potencial que tem hoje, não tinha o entrosamento do Yuri com o Roger Guedes que tem hoje, o Renato não estava tão bem e tal. Mas o Corinthians é o time que fez mais pontos em casa no Brasileirão. O Corinthians fez mais pontos que todo mundo. Ou seja, o fator casa impressiona.
Impressiona. O Vitor Pereira está impressionado com a torcida e falando, nunca viu nada igual e tal. Então, assim, é uma arma a mais mesmo que o Corinthians tem que usar. Vai deixar para o segundo jogo? Porque aí vai pesar o Maracanã, né? Sabe aquela pimenta malagueta? A pimentinha malagueta. Corinthians é muito forte em casa, né? Você sabe, em Fã de Esporte, qual é o time que recentemente tem conseguido o melhor retrospecto como visitante na Arena Corinthians? Ele mesmo. Amanhã eles vão se enfrentar lá. Daqui a pouco a gente traz números aqui. Que final, torcida, meus amigos. Você fez o parênteses, né? 2 desses jogos, do Flamengo lá, sem torcida. Sem torcida. Sem torcida. Faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. O retrospecto deve ser respeitado, etc. Tal. Você lembra do último? Tinha torcida? O último tinha. Mas é um recorte muito curto. Mas o Flamengo estava muito melhor, o Flamengo continua muito melhor, o Flamengo tem um elenco melhor. Mas o Corinthians deu uma subida que deixa uma expectativa melhor para todo mundo que gosta do futebol como a gente. Naquele momento ruim que o Corinthians vivia, bem abaixo do que está agora, o início do jogo começou como eu imagino que vai começar amanhã. Corinthians em cima impressionando. E teve uma chance no início do jogo de marcar 1-0. Um erro de passe ali no meio de campo, cara a cara entrou... Foi o Mosquito? O Mosquito, se eu não me engano, e não fez o gol. Faz o gol, muda a história. E dentro desse retrospecto que está falando, muitos jogos o Corinthians não jogou bem e ganhou. Ou seja, a força que tem realmente a Arena. Porque esse torcedor ali, ele é diferenciado. Porque ele apoia os 90 minutos. Mas esse é um ponto, hein? O Flamengo é um time que de 2018 para cá, ele, inclusive uma vitória que eu me lembro, que o Paquetá participou logo após o Corinthians ter eliminado o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, gol do Pedrinho, 2018. O Flamengo, logo depois, já com o Dorival no comando, conseguiu uma vitória dentro de Itaquera, com o Paquetá fazendo gol e tal. O Paquetá, na reta final dele ali, no time do Flamengo. O Flamengo é um time que tem conseguido... Teve até uma goleada, teve uma goleada. 5-1, teve 3-0. O Flamengo tem conseguido bons resultados lá, mas amanhã... É final, é diferente, é Corinthians, é Flamengo, vale taça, vai ser incrível e daqui a pouco fica aí que nós vamos continuar falando muito desse jogo, a importância da presença de Cássio, ele está confirmado, o Corinthians melhorou da Libertadores até hoje aqui para enfrentar o Flamengo. Melhorou em quê? Nós vamos analisar isso também. E o Flamengo está jogando menos agora do que jogou naquela fase lá da Libertadores que eliminou o Corinthians? E para a alegria de Mauro Naves, e tem Duelo UFC. Nós vamos comparar os times, porque agora o Coringão está em outro patamar. E a seguir, hoje eu encontrei com o Chiita Verde. Pontos à frente do vice-líder. Que tropeço, hein? Que tropeço é o nosso próximo assunto.